Vamos voltar então para a nossa série de estudos Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Crianças, agora é silêncio sepulcral, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante, por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deixa aberto aí, não fecha. Fecha apenas os olhos para esse estupendo texto. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Tu és Deus, Senhor. Está sentado no alto e sublime trono, de modo que a terra é estrado dos seus pés. Nós estamos muito aquém, Senhor, da profundidade do que está revelado neste texto, da sua essência. Somos apenas criaturas redimidas. Tenha misericórdia e compaixão, ilumina esse texto, de modo que tenhamos compreensão da grandeza do que aqui está registrado. Que a graça do Senhor se espalhe, invada esse local, que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e nos conforme à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos assistindo esse culto pela o canal Paulo Júnior Oficial, porque vocês sabem que quem está assistindo, o canal Defesa do Evangelho foi hackeado, estamos trabalhando para reavê-lo. Então aquele que está me vendo por enquanto vai ter que assistir por aqui, e então aproveite e se inscreva nesse canal que você está vendo, Paulo Júnior Oficial, que ele vai ser a nossa saída por enquanto, até reavermos o nosso canal Defesa do Evangelho. Deixa eu ver aqui. Só vou tentar, que isso aqui é o meu retorno visual. Isso. Irmãos, presta atenção. Esse é o tipo de texto
que nós temos que tomar cuidado com ele. Não podemos precipitar de tratá-lo ou manuseá-lo de qualquer forma, pois se trata de um texto sagrado dentro do texto sagrado. Nós vamos entrar em uma área restrita para pecadores. Então é necessário para que tenhamos pelo menos um flash da compreensão do que o texto nos quer dizer. Temor. Não é o tipo de texto para crentes irreverentes, carnais, que só vieram aqui cumprir protocolo, estão ansiosos para terminar o culto, para fazer coisas mais elevadas. Mas é um texto para aquele que tem Deus e mais ninguém em alta conta, que tem Deus na sua vida no lugar mais alto e íntimo do coração. Nós vamos agora para a 6ª mensagem em nossa série de estudos no Apocalipse. O Apocalipse é dividido, irmãos, em uma série de visões que João tem na ilha de Pátimo. Ele tem as visões e as registra. Nós já tratamos da primeira visão, a primeira visão da série, é a visão do Cristo glorificado, cuidando das suas 7 igrejas. Então, nas mensagens anteriores, depois de identificar os pontos fortes e fracos das 7 igrejas, que representam toda a igreja de Cristo ao longo das eras, agora nós vamos para a segunda visão de João. Ele vai dar início agora à sua segunda visão. E no que consiste essa segunda visão? João agora, ele vai deixar a terra. As 7 igrejas da Ásia, era o que ele estava tratando. E agora ele vai para o céu. João vai para o céu. E ele vai ver o trono de Deus. Nada mais, nada menos do que isso. Ele vai adentrar os céus e vai ver o trono de Deus. Essa visão, a segunda da série de 7, começa no capítulo 4, capítulo que hoje estamos explanando. E ela vai até o capítulo 8, o final dele, e termina com a abertura do 7º selo. Qual é a finalidade de mostrar, de Deus revelar isso? O céu, o trono de Deus, registrar e enviar isso às igrejas. Qual a finalidade? Eles estavam ali no primeiro século, assim como nos demais, sobre o regime do império mais opressor e destruidor que já existiu, o Império Romano. E os cristãos eram um dos principais alvos de perseguição desse império. Assustador, terrível. E a pergunta nos seus corações era como poderiam resistir ao império? E como poderiam resistir os séculos seguintes de perseguição que se sucederiam? Como poderiam obter forças e coragem frente a tamanha oposição? Resposta: tendo ciência, tendo conhecimento, que acima de César, acima de Roma, está Deus. Que Deus está acima de tudo e de todos, e governa e controla tudo. Portanto, uma visão do céu traria paz, segurança e fé para aqueles que ainda estão ou estariam na terra. Essa é a finalidade. Mostrar para eles que Deus está no controle, apesar de toda ameaça desse terrível império. Vamos então entrar no texto. Verso 1. Depois destas coisas, Apocalipse 4, 1. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como voz de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para cá, até aí. João começa dizendo: depois destas coisas. Que coisas?
A primeira visão que ele teve do Cristo glorificado, ele foi tomado de êxtase, o termo que é usado em espírito. E João então é tomado ali de um transe, e vai ser, de forma espiritual, ter uma visão de Cristo. E ele volta e parece que sai daquele momento de êxtase, recobra os seus sentidos naturais e agora vai tratar da igreja, as 7 igrejas. No entanto, novamente, esse êxtase o toma em visões. E ele então vai, agora ele é tomado em visões, e ele vai ver o céu. E ele vê uma porta aberta no céu. Ele vê uma porta no céu e ela está aberta. E de repente, ele está diante da porta. E ele ouve uma voz falar com ele. E era uma voz de trombeta. E ele reconhece que é a mesma voz que falou com ele no capítulo 1. Quando ele tem uma visão dos 7 candeeiros. E atrás de mim, diz o capítulo 1, verso 11, ouvi uma voz como voz de trovão e trombeta. Essa é a voz de Cristo que falou com ele na primeira visão. Quando ele é levado para o céu, vê uma porta, a porta está aberta, ele para diante da porta, ele ouve novamente essa voz. Trombetas no Antigo Testamento, quando eram tocadas, elas anunciavam que uma mensagem viria. É o anúncio de um édito, de uma proclamação, de uma mensagem. Quando ele ouve essa voz, então, segue-se que após ela, uma palavra de ordem é enviada. Era uma voz poderosa. E diz o que para ele? Sobe para aqui. O Senhor Jesus, quando João para diante da porta, diz para ele: entra por essa porta, sobe e passa por essa porta. Sabe o que o Senhor está fazendo? Convidando João para entrar no céu. Para entrar no céu. Deus também chamou Moisés uma vez e disse a Moisés em Êxodo: sobe aqui, Moisés. Agora novamente ele chama João, só que não para o Monte Sinai, mas para o céu. E o texto diz: sobe porque eu te mostrarei. Teve um outro homem que foi aos céus, o apóstolo Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, diz assim: conheço um homem, se no corpo ou fora dele, não sei, foi arrebatado ao terceiro céus. Paulo também esteve lá. Mas a Paulo foi proibido falar o que ele viu lá. O Paulo se recusou a falar. João, como Paulo, também foi lá. Mas a João foi permitido falar o que ele viu lá. E é o que João viu lá. Aquilo que Paulo não quis ou não pôde contar, é o que vamos ver. Cristo convida João para subir ao céu, com o fim de mostrar acontecimentos futuros. Porque o verso 1 diz: a voz como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A porta dos céus está aberta, e João vai ver tudo. Entretanto, para ver tal coisa, ele precisa ser tomado pelo Espírito, pois não são visões físicas e reais, ou não são coisas que a matéria humana é capaz de suportar. Veja o verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e armado no céu um trono, e no trono alguém assentado.
tomado pelo Espírito, assim como no capítulo 1, antes de ver o Cristo glorificado, ele também é tomado pelo Espírito. Achei-me Espírito no dia do Senhor, lembra? Capítulo 1, verso 10. Então, tomado pelo Espírito, João entra no céu. Ele passa por aquela porta. E sabe qual é a primeira coisa que João vê quando ele entra no céu? Ele vê a coisa mais majestosa que existe, no lugar mais majestoso que existe. Ele nota que tem algo lá que se destaca de todo o resto daquilo que é chamado de lugar perfeito. Ele está onde não há palavras, Paulo não conseguiu mensurar o lugar que ele estava. Tão majestoso. Mas dentro desse lugar tem algo que se destaca, dentro daquilo que se destaca. Ele vê um trono. E mais que um trono, ele vê alguém assentado no trono. Primeiro, quando Deus revela um trono, Deus com isso queria mostrar a sua autoridade. Tronos falam de soberania, governo, controle, domínio. De modo que, meu irmão, no centro do universo está o trono de Deus. Deus está sentado no trono, é isso que João vê, mostrando o seu absoluto controle e governo no mundo. Salmo 103:19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Porque ele começa mostrando isso. O público da época sabia que havia um grande trono na terra. Um trono terrível, um trono temido. Era o temido trono de César. Com essa visão, Deus quer mostrar a João que existe um trono que sobrepuja em muito, em poder, autoridade, tamanho, o de César, o de Nabucodonosor, de Alexandre o Grande, o de Ciro da Pérsia e de todos os outros tronos que já tiveram sobre a face da terra. Está mostrando que acima do trono de César está o de Deus. É a visão que Isaías tem, que ele quer dar a João e os seus leitores. É para mostrar que é a visão que Deus dá para Isaías, para mostrar que os outros tronos, comparados ao de Deus, são tronos feitos de lego. Isaías 6:1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Como que nós podemos ver a grandeza do trono que Isaías viu? Porque as abas das suas vestes enchiam todo o templo onde aquele trono estava posto. Hitler, Stalin, Mussolini, Napoleão, os Ptolomeus, os Seleucidas, os generais, Ciro o Grande, Nabucodonosor, todos os tronos são brinquedos diante do trono. Ou seja, a ideia é: vocês não precisam temer. Crentes do primeiro século e de todos os outros, o destino do mundo e da igreja está nas mãos de Deus. Essa é a ideia. O universo não é heliocêntrico. O universo não é, e aí você pode juntar todos os outros termos. O universo é teocêntrico. Deus está no centro do universo. Mas repare, João não vê só o trono. Já seria muito para nós ver o trono. João também vê alguém assentado no trono. Veja só, verso 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Notem, João não menciona com precisão quem está no trono, o nome de quem está, ele só diz
alguém. Alguém sentado. Ele teme dizer, pois ele sabe que aquele que está assentado no trono é indescritível a sua grandeza, glória e majestade. E ele se limita a dizer, alguém. E para descrever quem está sentado, ele vai usar símbolos, formas, cores. É o máximo que ele consegue para descrever quem está sentado no trono. É o verso 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Essa é a única forma de explicar quem está sentado no trono. Ele começa dizendo assim, o que está sentado era semelhante ao jaspe, o sardônio e a esmeralda. Para nós entendermos aqui, nós temos que ver o significado de todas as pedras juntas. Ele vê 3 pedras preciosas. O jaspe parece com um diamante, o sardônio parece uma safira e a esmeralda, que já é conhecida. Para saber o que significa, veremos o que elas significam juntas e separadas. Primeiro, jaspe, sardônio e esmeralda, principalmente o jaspe, que parecia um diamante, um cristal, algo que brilha. Essas pedras todas, com o destaque do diamante, mostravam brilhos, formas sextavadas, cores. Isso é para demonstrar a glória daquele que está sentado no trono. É para mostrar a beleza, a grandeza, o valor, a justiça, as cores. E é só dessa forma que João consegue definir. Esse juntamento de joias fala da riqueza, fala da beleza, fala da majestade, fala do valor daquele que está sentado. É uma expressão da sua glória. Não há como definir sua forma, suas cores, seu aspecto. Tudo que se pode dizer, ele é rico, majestoso, formoso, ele brilha, ele é incrível, maravilhoso. Tanto é que no verso 5, para dar mais nuances a essa glória, diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. João empresta essa palavra de Êxodo 19, no Monte Sinai, quando Deus desceu. O mesmo fenômeno aconteceu, Êxodo 19, verso 16 em diante. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e se puseram ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. São termos para usar. A glória de Deus desceu na terra, desceu no Sinai, e aquele monte tremeu e derretia diante do ardor da glória de Deus. Essa é a primeira coisa que João usa para tentar descrever a pessoa, não é o trono, quem está sentado no trono. Mas essas pedras também se interpretam separadamente. Elas não estão ali por acaso. O jaspe, a sardônia, a esmeralda foram colocados ali por um propósito. O verso 3 novamente: e o que se achava sentado é semelhante. Só vou um parênteses para esse semelhante. Você vai notar que quando João vai descrever o céu, o trono e Deus, ele sempre usa a palavra semelhante, semelhante.
significa que não há uma definição estática específica. Semelhante ao diamante, mas é maior. Semelhante à esmeralda, mas é maior. Semelhante. Não dá para definir de forma estática alguém como Deus. É impossível. Semelhante. Então ele vê semelhante ao jaspe, ao sardônio e à esmeralda. Jaspe. Jaspe é uma pedra branca, parecida com um cristal, era transparente. Isso aponta para a santidade de Deus. Tanto é que em Apocalipse 20 ele vê um trono e vê um trono branco, falando da pureza, magnificência, impecabilidade, perfeição de Deus, a sua santidade. Depois ele vê a pedra de sardônio, era uma pedra escarlate, vermelha. Ela expressa os juízos divinos. Seu caráter santo não pode tolerar pecado. E os pecados então devem ser punidos. Isso na forma da pedra de sardônio. Entretanto, João nota que também ao redor desse trono há um arco-íris. Meu irmão, veja que coisa magnífica. O verso 4. E ao redor do trono, verso 4 não, 3. A última parte. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a uma esmeralda. Ele vê um arco-íris. Um arco ao lado do trono. Essa imagem, João tinha familiaridade com ela, reporta para os dias de Noé, para após o dilúvio. Lembra que após o dilúvio, Deus, ele cria um arco, que era símbolo da aliança que ele fez com Noé, dizendo: eu não farei isso outra vez. Essa visão do arco-íris é um símbolo da misericórdia divina e da ira de Deus sendo aplacada. Preste atenção. A tempestade passou para os que creem, para o povo de Deus, pois Cristo se colocou no lugar do pecador, de modo que mesmo Deus tendo sua santidade ofendida, seus juízos caíram sobre Cristo, como pagamento por essas ofensas. Assim temos paz com Deus, a misericórdia de Deus é aplacada. Você não entendeu ainda, né? Presta atenção, notem, João está vendo o céu, e a atenção está para o centro do céu, o trono, e no centro do centro, o que está sentado no trono, o que está contido. Veja, João está no céu, e sua atenção está voltada para o centro do céu, o trono. E no centro, o centro dos centros, aquele que está sentado. E o que está contido? No centro do centro dos céus, o Evangelho. A santidade de Deus sendo ofendida pela pedra de jaspe. O justo juízo de Deus sendo aplicado pela pedra de sardônia, e o sacrifício substitutivo de Cristo, que aplaca a ira, e assim nos faz ter paz com Deus. No centro do trono, nós temos o Evangelho. Meu Deus do céu, é o Evangelho. O Evangelho é o centro de tudo. Não tinha outra forma de descrever o trono e quem está sentado, senão a história da redenção. Essa é a linguagem que precisamos compreender. O justo Deus se fez homem,
se fez culpado, levou os pecados, isso foi feito maldição, sofrendo a ira de Deus Pai, podendo redimir os pecadores, e assim fazendo a sua aliança, o seu arco. No centro do centro do centro de tudo, está contido o Evangelho. Dr. Martyn Lloyd-Jones diz que o centro do Evangelho não é nem Cristo, é Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este Evangelho de Deus, diz Paulo, próprio Deus é o Evangelho. Essa é a linguagem que nós podemos compreender, e é tudo o que precisamos saber. Agora presta atenção. João tira a atenção do trono. Eu imagino nessa altura como é que estava João. Você sabe que eu sou meio bobo, eu sou uma pessoa meio ingênua. Quando eu estava lendo isso aqui, preparando, eu falei, quem dera o Senhor me concedesse uma fração de milésimo do que esse homem viu. Agora, João tira a atenção do trono e de quem está sentado nele, e volta os seus olhos para aquilo que está ao redor do trono. O trono não está só, ele vê algo ao redor do trono. Verso 4, ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentado neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Eu imagino que João ficou estático diante do trono e daquele que estava sentado. Mas de repente João se volta para ver o que está à volta desse trono. E ele vê outros 24 tronos menores, 24. E 24 idosos sentados neles. É a palavra para anciãos, homens velhos. A visão parece com uma corte de um rei. O trono principal onde o rei está, e a sua suprema corte, ou o grupo total que compõe uma corte. Agora, quem são esses 24 velhinhos? Esses 24 anciãos? Lembrando que Apocalipse é um livro simbólico, você não interpreta ele de forma literal. Quando olhamos para o número 24, isso traz a nós à luz algo para sabermos quem é. 24 é a soma de 12 mais 12. No Antigo Testamento nós tínhamos 12 patriarcas, 12 filhos de Israel, de onde vieram as 12 tribos, da onde veio a nação toda de Israel. No Antigo 12. No Novo Testamento temos 12 apóstolos, que foi quem começou a igreja. Dos 12 veio a igreja. De modo que quando João vê 24 anciãos, é a soma dos 12 patriarcas com os 12 apóstolos. A igreja do Antigo Testamento, Israel, e a igreja do Novo Testamento. João vê toda a igreja, a totalidade dos salvos juntos nos céus, diante do trono. Todos os salvos do Antigo, juntos com todos os salvos do Novo, estão diante desse trono. O que João vê. Agora, veja, duas coisas têm que chamar atenção nesses anciãos. Primeiro, como eles estão, e segundo, onde eles estão. Como eles estão? O texto diz que eles estão vestidos com vestes brancas e com coroas na sua cabeça. As vestes brancas, duas coisas: pureza. Passaram pela lavagem do sangue de Cristo. Ou também fala do quê? As vestes e a coroa. São coroas, uma vez que já tem o rei, são príncipes.
Primeiro, como estão, é uma posição de honra. Eles estarão com coroas em sua cabeça, com vestes reais, posição de honra. Onde estão? A Bíblia diz que estão assentados em tronos. Fala de autoridade. Estão vestidos com coroas na cabeça e assentado em tronos. O que significa isso? A igreja governará com Cristo. Todo rei precisa de uma corte. Ele não governa sozinho. Nós seremos a corte do Senhor. Ele honrará a igreja dele e dará autoridade para a igreja dele governar junto com ele. Irmãos, isso aqui é para você aprender algo. A igreja de Cristo não é qualquer instituição. Ela primeiro tem destaque aqui na terra. E segundo, receberá honra no céu. Você tem ideia, depois da descrição que eu fiz, do trono, da porta do trono, de quem está sentado? E quem ele deu permissão para reinar do lado dele? Abel, Noé, Abraão, Jó, Moisés, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Eliseu, Elias, Daniel, Samuel, Davi, todos os santos, depois João, Tiago, Paulo, Estevão, estarão com ele, vestidos como príncipes, com coroas na cabeça, em tronos. Mas aqui também, para nós não nos gloriarmos, tem uma visão muito intrigante, muito inusitada. Veja o verso 6. Adiante do trono, um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Até aí. Entretanto, escute, só podem estar lá esses 24 anciãos em razão de um fato. No verso 6, João vê um mar de vidro. É só por causa desse mar de vidro que esses 24 anciãos podem estar lá, na proximidade que estão do trono. O que é esse mar de vidro? Primeiro, o céu não tem mar. João vê algo que parece um mar. Isso faz menção, para interpretarmos o Apocalipse, temos que ir para o Antigo Testamento. Isso lembra o tabernáculo. Havia uma pia, uma bacia enorme de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos após oferecer o sacrifício. De modo que sem lavar, sem a lavagem nesse mar, eles não poderiam entrar no Santo dos Santos, que é um tipo do trono, do céu, onde Deus está. Ou seja, é só dessa forma que os anciãos podem estar tão próximos de Deus, esse Deus cheio de relâmpago, de jaspe, sardônia, esmeralda e trovões, sem morrerem, através da purificação que receberam pelo sangue de Jesus, seu sacrifício. Uau! Só assim, só dessa forma que eles podem estar lá, sem caírem mortos pela glória. Agora, ele tira a atenção do que está ao redor e volta de novo seus olhos para o trono. Agora ele vai ver 7 tochas. Verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que João pretende com essa visão das 7 tochas? Veja só, parece que o trono está no lugar de destaque, e diante dele está um candelabro, 7 tochas, 7 lâmpadas, fumegando, ardendo diante do trono. E João define elas como 7 Espíritos de Deus, que não tem 7, é um só, mas
a totalidade do Espírito de Deus. Existem duas interpretações aqui. A primeira e a segunda mais viável. A primeira é que Deus reflete a sua glória, a sua luz ao mundo, através das 7 igrejas. Volta para as 7 igrejas da Ásia. Aquela glória toda que eu estou descrevendo só pode ser vista pelo mundo, manifestada através das igrejas locais espalhadas. Segundo, e a interpretação mais viável, meu Deus do céu, nós só podemos entender o que está acontecendo ali, nessa visão de João, se nós voltarmos ao tabernáculo de Moisés. Havia alguns ambientes no tabernáculo. Um deles era o santo lugar e o santo dos santos. Havia uma cortina que separava o santo dos santos, o céu, o trono de Deus, do Santíssimo. De modo que quando os sacerdotes, antes de adentrar, tinha que acender as 7 tochas, os 7 candeeiros, porque eles iluminavam o santo dos santos. Então o sacerdote só podia entrar no santo dos santos depois que acendesse a tocha que ficava diante dele. Então iluminava o caminho da entrada. Essas 7 tochas diante do trono de Deus significa que nós só podemos contemplar a Deus, só podemos compreender o que João está ensinando através da iluminação do Espírito Santo. Você só pode entrar no Santo dos Santos, esse trono que Deus está vendo, que João está vendo, se as 7 tochas estiverem acesas, iluminando a entrada. O Espírito Santo, somente do regenerado, do salvo, só com a iluminação de Deus. J.I. Packer chamava o Espírito Santo de ministério de holofote. Ele continua sendo holofote. Tanto é que João, para contemplar tudo aquilo, achei-me em espírito. De outra forma, ele jamais veria e compreenderia tamanha glória. Agora, ele vai ver outra coisa muito inusitada, os seres viventes. Veja o verso 6. Adiante do trono, não só as tochas, mas também um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de óleo por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o 4º ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Veja só a progressão da revelação. Primeiro o céu, segundo o centro do céu, o trono, segundo o que está ao redor do céu, os 24 anciãos. Agora vamos imaginar ao derredor, que está ao redor do trono, os 24 anciãos, e o derredor dos anciãos, os 4 seres viventes. Então o trono, os anciãos e agora os seres viventes. João então vê uns seres esquisitos, tem asa, tem olho, tem cara de leão, cordeiro, parece homem, e águia. Quem são esses? Temos um detalhe que nos dá uma pista de quem são esses 4 seres viventes, porque diz que tem 6 asas, e no verso 7 o seu clamor é santo, santo, santo. Tem uma passagem parecida no Antigo Testamento, que revela seres com 6 asas, e que também dizem santo, santo, santo. É a visão que João está tendo agora. Isaías capítulo 6, está escrito assim, Isaías dizendo, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e vi serafins voando sobre ele, que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e cantava de dia e de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, o que João vê são serafins, esses 4 seres viventes são serafins, uma categoria de anjos.
Entretanto, ela é um pouco diferente dos anjos convencionais e dos de Isaías. João vê anjos com traços de animais, que é o verso 7 aí, semelhante ao leão, novilho, rosto de homem e uma águia voando. O que isso significa? Eles representam a criação. Aquelas formas são criaturas terrenas representadas no céu. Leão são animais selvagens, novilho, animais domésticos, águia são as aves, e o rosto de homens são o quê? 3 animais, e o com rosto de homem, a criação humana. Deus quer com isso mostrar, mesmo no céu, o valor que a criação tem, e que tanto tem que ela não será extinta. Apocalipse 21, João diz, eis que vi novos céus e nova terra. João não vê só novos céus, vamos todo mundo para o céu. João vê também nova terra. Essa criação vai ser renovada, ela não está fora dos planos de Deus. E Deus tem um plano para redimi-la. Romanos 8, 19, 21 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança que a própria criação, que é isso? Árvores, animais, céu, lua, estrelas, o cosmos, será redimido do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. João então vê no futuro a criação, este mundo redimido nos céus. Você está entendendo? Primeiro ele vê a igreja ao redor, e ao redor da igreja a criação próxima àquele trono. João vê a promessa de Romanos cumprida na figura daqueles 4 seres viventes, o cosmos restaurado. Agora o objetivo de tudo, a glória de Deus. Veja o verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que João vê agora? Agora, tudo que está no céu converge para o que está no centro dos céus. Esses seres viventes se voltam para o trono e começam a louvá-lo sem parar. A criação redimida se prostra diante do trono e louva. E o termo diz, eles não têm descanso, ou seja, louvam sem parar, ininterruptamente, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aí, ao perceber que os 4 seres viventes começam a louvar, agora os 24 anciãos se unem aos 4 seres nessa adoração. Veja o verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando. Até aí. O coro dos 4 seres viventes, a criação, se une agora aos 24, os 24 anciãos se unem em adoração aos 4 seres viventes, e todos juntos, em uma só voz, vão adorar ao Senhor. Mas notem, quando os 24 anciãos percebem que os 4 seres viventes estão adorando, eles têm reações, eles reagem. São 4 reações que estão no verso 9. Primeiro, eles se prostram diante do trono de Deus,
Verso 10, os 24 anciãos prostrar-se-ão em humilhação ao Senhor, diante do louvor do coro da criação. A igreja se curva e se humilha diante de Deus. Segunda reação, eles depositam suas coroas diante do trono. A última parte, depositarão suas coroas diante do trono, honra e submissão à autoridade do rei. Eles se ajoelham e tiram as suas coroas em honra àquele que está sentado no trono. E terceiro, a adoração, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Todas as formas de adoração. Então, a cena se abre para quase que o último ato. É o último, depois tem o último do último. E é o louvor. Porque eles depositam as suas coroas diante do trono e proclamam. A quarta reação, os 24 anciãos agora vão encher seus pulmões e louvar a Deus. Verso 11, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Os 4 seres viventes a plenos pulmões louvam e declaram a glória de Deus. Agora, qual é o teor desse cântico? Pelo que os 4 seres viventes, os 24 anciãos o louvam? Primeiro, por quem Deus é, os seus atributos. No verso 10, você vê lá, deixa eu ver se é o verso 10 mesmo. Não, é o verso 9. Erro de cálculo aqui, quer ver? O 8. Não é o 8 não, filho. É o 8. Verso 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um respectivamente 6 asas cheios de olhos ao redor, não tem descanso, e proclama: Santo, Santo, santidade, todo-poderoso, onipotência, aquele que era e que há de vir, eternidade. Primeiro, eles o louvam por quem Deus é, os seus atributos, sua santidade, onipotência e eternidade. Toda a sua beleza mostrada no quadro. Segundo, eles o louvam pelas coisas que Deus faz, pelo que Ele faz, suas obras. O verso 11. Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste, por causa da tua vontade vieram a existir. Criação, queda, redenção da terra, dos céus e da igreja. É por isso que Ele é louvado. Deus é louvado porque o Apocalipse 4 revela Ele como Criador, como Salvador, revela os seus atributos e revela a glória dEle. Agora, irmãos, o grande finale. E eu suando e só tem essa toalha que está, desde que a igreja chamava tenda. Nossa. O grande finale. Escute, presta atenção. Lembra que na introdução eu disse que o propósito de mostrar o trono era consolar os irmãos por causa dos impérios? Lembrou? Ok. Veja que os verbos no verso 9 estão todos conjugados no futuro. Prostrar-se-ão, adorarão e depositarão. O que isso significa? Que João está descrevendo coisas que ainda não aconteceram, mas que Deus está antecipando a ele. Isso é uma antecipação do final de tudo. E o que tem? A cena então se fecha com os céus e a terra adorando Deus, a criação redimida, os 4 seres viventes, junto da igreja redimida, os 24 anciãos, todos estão prostrados diante do trono de Deus, em um coro que jamais se ouviu, adorando e entoando louvores, para todo sempre, ao Deus Todo-Poderoso.
mostrando para que eles tenham calma, o Cristo vitorioso, a igreja vitoriosa, os inimigos derrotados. João está mostrando ali um culto de ações de graça, jamais visto. Mas tem o grande finale do finale. Se a visão era para o futuro, e não aconteceu, João vê você lá, os 24 anciãos, totalidade dos crentes do antigo e dos novos. João vê você lá, ainda não aconteceu, portanto o que ele está vendo é eu e você, fazendo parte daquele coro. Meu Deus do céu, isso aqui é uma antecipação do fim, e Deus dizendo para eles: calma, no final todos serão derrotados, e a terra será livre da corrupção, vocês virão com ela redimidos, e todos juntos diante do meu trono, em um coro, em um culto jamais visto. João vê você aqui, você está entre os 24 anciãos. Esse dia vai chegar, todos estaremos lá. Você está sendo perseguido? O que será das próximas eleições? Qual regime governará o Estado, a nação, o continente, o mundo? Quais leis serão aprovadas? Haverá perseguição, pestes, mortes? Tem um trono que está acima de todos os tronos, e já antecipou o fim. Oh, irmão, você vai estar vestido com aquelas vestes, coroado com a sua coroa, em seus tronos. Então, quando a criação chegar redimida, nós prostraremos com as nossas coroas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Todas as coisas passaram, tudo se fez novo. A vitória da igreja é do povo de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, 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 curva a sua